Legal, galera. Vamos lá então, prosseguir aqui o artigo 40, tá aí todo ele destrinchado, né? Já vimos ele na íntegra, o caput do artigo, entendemos muito bem cada um dos termos ali aplicados, utilizados, inclusive caput, né? Trazido aí com uma redação nova, né? Da emenda constitucional 103. Legal? Maravilha. Então vamos lá, galera. Agora a gente vai adentrar aos parágrafos do artigo 40. Legal? Vamos adentrar às minúcias em relação a regime próprio. Regime próprio. Inclusive, ele fala aqui de novo, ó. Ele fala no parágrafo primeiro. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Galera, então aqui ele vai tratar das possibilidades que nós temos, das espécies de aposentadorias que nós temos dentro do regime próprio, galera. Então, regime próprio de previdência social, ele vai falar das aposentadorias. Tudo bem? Então, vamos lá? Então, olha só. Primeira aposentadoria, galera. Primeira aposentadoria. Que ela mudou de nome recentemente. Então, tem que tomar cuidado. Essa aqui era a antiga aposentadoria por invalidez, ok? Então, ela é aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, ok? Porque se for uma incapacidade temporária, aí é outro tipo de benefício, não é aposentadoria. Então o termo permanente é muito importante aqui. Legal? Então, por incapacidade permanente para o trabalho. No cargo em que estiver investido. Quando, cuidado, há uma conjunção condicional aqui. Existem condições para que ele seja aposentado por incapacidade permanente, galera. Então, olha só. Quando insuscetível de readaptação. Insuscetível de readaptação. E nós já tratamos de readaptação em casos, em dispositivos anteriores, até veremos aqui em futuros. Galera, readaptação é quando você tem uma incapacidade laborativa. Sua capacidade laborativa é reduzida, seja ela física ou mental. E a junta médica do órgão verifica que você ainda possui uma certa capacidade laborativa para exercer um exercício de uma outra função, que sejam de atribuições semelhantes, nível de escolaridade semelhante, remuneração semelhante, ok? Até porque você vai manter, nós já vimos isso, manter a mesma remuneração do cargo original. Legal? Então, quando é insuscetível de readaptação. Se você pode ser readaptado para uma outra função, aí não vai ser aposentado por incapacidade permanente. Legal? Em hipótese em que será obrigada a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Vamos lá. Então, essa primeira aposentadoria, galera, das três que nós veremos, é a aposentadoria por incapacidade permanente, já entendemos. Só que se você puder ser readaptado, se a junta médica verificar que você ainda mantém alguma capacidade laborativa para exercer outra função diversa daquela que você exerce, aí você vai ser readaptado. Então não se esqueçam primeiro dessa opção da readaptação. Depois, galera, o que ele está falando não é da readaptação, ele está falando da incapacidade permanente. A incapacidade permanente, se o servidor for colocado nessa aposentadoria, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Olha isso aqui, galera. Na forma da lei de respectivo ente federativo. Ou seja, se é no âmbito da União, é a lei da União que vai dizer em relação a esta avaliação periódica que tem que acontecer e como vai acontecer o procedimento de aposentadoria por incapacidade permanente. Ok? Se é no Estado, é o Estado que tem que disciplinar isso através de lei. Se é no município, o município, CDF, DF. Vocês vão perceber, galera, que muitos dispositivos aqui trazidos pela reforma, reforma, tá aqui, redação dada pela emenda constitucional 103 de 2019. Muitos dispositivos trazidos pela reforma, galera, ele vai dizer o seguinte, ele vai dar uma norma geral
vai fazer assim, ó, daí o ente federado lá que vai verificar as especificidades. Então já se acostume com isso daqui que ele falou na final. Na forma de lei do respectivo ente federativo. Então a Constituição Federal veio na reforma, deu normas gerais, e ele vai deixar para cada ente federativo que ele discipline normas específicas em cada caso. Isso vai ser muito comum no caminhar aqui dentro dos parágrafos que nós veremos do artigo 40 da Constituição Federal. Tudo bem? Então, galera, e outro detalhe. Quando a gente fala desta aposentadoria, ela não mudou uma característica dela, galera. Essa aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, ela é uma aposentadoria, galera, chamada de temporária. Por que temporária? Porque ela pode, galera, se eventualmente essa incapacidade que era permanente, por que eu precisaria de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria? Porque pode ser, galera, que esse servidor público recupere, porque a medicina evolui muito, galera. A medicina vai evoluindo muito. Pode ser, então, que esse servidor ele recupere a sua capacidade laborativa. E ele não tenha mais a incapacidade permanente. Ele conseguiu recuperar, ok? Através do avanço da medicina. Por isso que ela tem um caráter temporário. Ela não é uma aposentadoria definitiva. Ela pode ser revertida, ok? Tanto que a gente estuda isso dentro dos estatutos, o Instituto da Reversão. E mais propriamente, né? E o Instituto da Reversão é justamente isso, galera. Uma das hipóteses dele é no âmbito de uma aposentadoria por incapacidade permanente, em que subsistem agora aqueles requisitos os quais ensejaram a aposentadoria. Então ela tem esse caráter de ser temporária, ok? Ela pode se perpetuar, mas ela tem um caráter que ela pode ser revertida. Não é um caráter definitivo, então. Estaria muito mais para um caráter temporário. Tem muita gente que acha que é aposentadoria, não. Agora ele vai ficar aposentado aí para sempre. Não, isso pode ser revertido. Inclusive o Instituto é da reversão trazido dos estatutos. Tudo bem? Então guarda aí informações bem importantes sobre essa primeira aposentadoria. Aposentadoria, então, por incapacidade permanente. Legal aqui, galera? Primeira. Show? Vamos continuar. Vamos para a segunda. A segunda agora, galera, ela é chamada de aposentadoria compulsória. E o termo compulsório, galera, que ele falou aposentadoria, é aposentado compulsoriamente, né? Porque lembra que é o final lá do dispositivo, aposentado. Será aposentado compulsoriamente, mas é aposentadoria compulsória. Ela é compulsória, galera, quando fala de compulsória, o termo compulsória é obrigatório. Obrigatório. Ok? Obrigatório. Então, compulsório é obrigatório. Se você cumprir os requisitos constantes daqui, é obrigado você a se aposentar. Tudo bem? Essa é a segunda aposentadoria que nós estamos vendo no regime próprio de previdência social. Porque no regime geral, galera, elas vão mudar. No regime complementar, elas também mudam. Ok? Aqui é regime próprio. Compulsoriamente, com proventos proporcionais. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aos 70 anos de idade, aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, aos 70 anos de idade ou 75 anos de idade, e nesta segunda hipótese, na forma de lei complementar, ok? E nós já temos esta lei complementar, galera. Já temos. Essa lei complementar já veio e já regulamentou. Hoje, praticamente, galera, na sua integralidade, quando a gente trata de agentes públicos, a aposentadoria compulsória será aos 75 anos de idade. Mas a Constituição Federal ainda mantém os 70 no seu texto explícito, expresso. Então, cuidado, você tem que dizer que, apesar de abarcar todos os agentes públicos em 75 anos, você ainda precisa dizer que a Constituição Federal ainda traz 70 anos.
Então a aposentadoria compulsória que é obrigatória, ela vai ser aos 70 ou 75 anos, os 75 anos na forma de lei complementar. Só que quando você pega a lei complementar, você verifica que ué, tá todo mundo lá. Todo mundo vai se aposentar na compulsória com 75. Ok? Então, mas guarda que o 70 ainda consta do texto constitucional. Então você precisa marcar 70 ou 75 anos. E os 75 na forma de lei complementar. Como ela é infraconstitucional, num primeiro momento para a nossa prova, não importa o que nós verificamos nela, lá na lei complementar. Tudo bem? Então esta é a aposentadoria compulsória. E o que é importante, galera, que é com proventos proporcionais. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. E daí, pessoal, a gente vai verificar na terceira aposentadoria, deixa eu só baixar aqui, que daí a gente vai, só para você entender o que, só para você entender o que ele vai falar do tempo de contribuição, porque o tempo de contribuição, de novo, aqui na terceira, ele vai jogar isso para os entes federados. Os entes federados é que dirão lá em relação aos tempos de contribuição. Então veja só, galera, eu vou usar um exemplo que nós tínhamos antes para você entender essa proporcionalidade aqui. Porque nem sempre ela é proporcional, ela pode ser integral. Vamos lá? Olha só, galera. Em relação, isso eu vou dar um exemplo que era, não é mais acima, para você entender e não esquecer esses proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Que vai ter que ser disciplinado por cada ente federado, conforme eu já tinha falado isso de vocês no inciso primeiro, que a Constituição Federal na reforma aqui deixou muito para que houvesse o regramento específico trazido por cada ente federado. No caso de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, galera, nós tínhamos antes que o homem tinha que possuir 35 anos de contribuição e a mulher 30, em regra, ok? Vamos pegar 30, vamos pegar a mulher, 30 anos. Se a mulher entrou no serviço público, vai precisar cumprir outros requisitos também que nós veremos, não só isso, tudo bem? Vai precisar cumprir outros requisitos, não só isso. Mas ela entrou no serviço público e ela atingiu 75 anos de idade, tendo que se aposentar compulsoriamente. E digamos que ela entrou no serviço público, fez a sua contribuição, ou, vamos lá, todo o período de contribuição dela, porque aqui a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que discutir bem a parte previdenciária, galera, porque aqui esse tempo de contribuição é um tempo de contribuição que ela tenha também em outro regime geral, ou outro regime próprio, e que ela traga, ela averbe esse tempo no atual órgão o qual ela esteja hoje lotada para poder se aposentar, ok? Mas vamos dizer que de todo o período de contribuição que ela tenha, ela contribuiu 20 anos, ok? 20 anos ela contribuiu. E chegou aos 75 anos de idade compulsória. Ela não tem só 20 anos dos 30 que ela precisaria ter? Então ela não pode receber um provento integral. Não pode, seria injusto isso. Senão seria muito fácil você fazer um concurso público quando você está com 60 anos de idade, ok? Para um cargo de remuneração altíssima, que nem seria o caso, a gente vai ver daqui a pouco também essa questão, né? Não caberia mais hoje, mas digamos que você vai fazer um concurso público que tenha lá uma remuneração de 10 mil, você vai se aposentar com o teto do regime geral, a gente já vai ver isso, ok? Mas não seria justo isso, você simplesmente contribuir durante 10 anos, começou a trabalhar com 65 e se aposentou com 75 anos, e receber o teto do regime geral de previdência social como sua aposentadoria. Não seria nada justo com aquele que contribuiu durante muito mais tempo. Por isso que proventos proporcionais ao tempo de contribuição é esse o caso, que a mulher, no caso da mulher, se aposentasse com 75 anos numa compulsória e teria 20 anos de contribuição. E a aposentadoria dela, galera, então, teria que ser 2/3, porque não é 30 que ela tinha que ter no mínimo de contribuição, e ela tem 20. Então, digamos que se o valor da aposentadoria dela hoje, vamos já usar o teto do regime geral, que está próximo a 100 mil, 6 mil, desculpa, está acima de 6 mil reais, 6.101 reais e alguns centavos. Vamos arredondar para 6 para ficar mais fácil a conta. Ao invés, então, se ela ganhasse 10 mil reais na remuneração do cargo e ela viesse se aposentar compulsoriamente, nesse exemplo que nós estamos dando, ela então não se aposentaria, não se seria aposentada com o valor de 6 mil reais. Não. Seria 2/3. Que, galera, eu estou fazendo um cálculo aqui simples, que também não é bem assim. Existem outros
situações que vão influenciar, mas para entender a proporcionalidade. Ao invés dela receber 6 mil, ela iria se aposentar com 4 mil. 4 mil. Ok? E o integral aí seria com o valor integral da aposentadoria permitida hoje, que é o teto do regime geral, 6 mil reais. Ok? Então, cuidado, galera. Gravem bem que na aposentadoria compulsória, a regra é que os proventos sejam proporcionais ao tempo de contribuição. Mas daí vem uma pergunta. Mas ele pode chegar a ser integral, galera? Claro que sim. Claro que sim. Pensa agora nesse caso dessa servidora, em que ela já está no serviço público, ela passou no concurso público quando ela tinha 25 anos de idade. E ela vem trabalhando até agora e vai esperar chegar à idade da compulsória, 75. Eu conheço servidores assim, que estão aguardando a compulsória. E até ficaram aliviados quando teve este aumento, né, de 70 para 75. Eles achavam antes de 2015, né, que eles teriam que se aposentar compulsoriamente aos 70. Veio a emenda constitucional e jogou isso para 75. E agora elas continuam no serviço público, estão muito próximas de se aposentar por tempo de se aposentar na compulsória. E elas não vão se aposentar com proventos proporcionais. Não, vai ser integral. Porque veja esse exemplo, entrou com 25, vai se aposentar com 75, 50 anos de contribuição, muito além do que precisava. Então, neste caso lógico, não, vai haver a proporcionalidade. Só que a proporcionalidade vai ser de 100%. O que isso torna, então, a aposentadoria, acabando a compulsória, sendo, de fato, integral. Tudo bem? Mas guarda, entendemos aqui, né, galera, o que significa proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Neste exemplo muito simplório que eu dei. Tudo bem que existem outros aspectos a serem analisados, mas só para o entendimento de proventos proporcionais ao tempo de contribuição já ajuda essa simples comparação que nós fizemos aí nesses dois casos. Legal? Maravilha? Show de bola, galera. Então tá aí a segunda modalidade de aposentadorias que nós temos no regime próprio de Previdência Social. Legal. Vamos para a terceira, galera. Olha só. Agora, galera, ela é uma aposentadoria que ela é por idade. Tudo bem? No âmbito da União, então no âmbito da União, isso é importante, 62 anos se mulher. Deixa eu até fazer uma diferenciação aqui para a gente não se perder aqui. Então, 62 anos, ser mulher. 65 anos, se homem. Ok? Então, isso aqui é Constituição Federal. Está preocupada com o regime próprio federal, inicialmente. Daí, ele vem e diz, e no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda. Se a gente está falando de estado, galera, constituições estaduais. Se a gente está falando de municípios e Distrito Federal, leis orgânicas. Ok? Observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então vamos lá. Então, a Constituição Federal, ela diz, e isso aqui, galera, vai ser replicado para os outros entes, tá? Vai ser replicado. Eles vão se utilizar, já estão se movimentando legislativamente, e eles vão replicar também a mesma regra daqui da União, ok? Mas percebam, a Constituição Federal, ela está trazendo um regramento somente para a União no primeiro momento. E a União, no âmbito do regime próprio da União, mulher, 62 anos no mínimo, homem, 65 anos no mínimo. No âmbito dos outros entes federados, Estado, Distrito Federal e municípios, essa idade mínima vai ser estabelecida através de uma emenda nas respectivas constituições estaduais ou leis orgânicas, no caso do Distrito Federal e municípios. Observado o tempo de contribuição, daí ele vai falar, agora ele vai falar de tempo de contribuição, que é aquilo que a gente falou que antes era trazido, mas agora vai ser disciplinado por uma lei complementar, e demais requisitos, então outros requisitos,
em lei complementar. De novo, lembra aquilo que eu vinha falando, tem que tomar cuidado com isso, galera. Do respectivo ente federativo. Então, quem é que vai estipular o tempo de contribuição e os outros requisitos através de lei complementar? A União, numa lei complementar federal. Os estados, numa lei complementar estadual. No DF, uma lei complementar distrital. Nos municípios, uma lei complementar municipal. Compreenderam bem isso, galera? Tudo bem? Então toma cuidado. É que nem eu falei, quem já tinha estudado 37 a 42 anterior à reforma, tem que tomar cuidado, estar com uma Constituição atualizada e se atentar aqui a esta ideia que a Constituição vem dar de, ó, eu dou normas gerais e deixo a cargo dos entes federados estipularem seus regramentos específicos. E se quiser, me segue também. Que é o que vai acontecer naturalmente. Não estou vendo aqui nenhum ente federado que está indo em regras além do que aquelas que a própria União já aplica a ela. Ok? Não tenho visto entes federados assim. Legal essa última então, galera? Essa última então é uma aposentadoria por idade. Então nós vimos, né? Nós vimos que o regime próprio ele tem por incapacidade permanente, vimos todos os requisitos aqui. A compulsória, também vimos todos os detalhes da compulsória. E agora estamos vendo a por idade. Que lembre-se, na União, a própria Constituição já diz 62 mulheres e 65 homens. Nos estados, Distrito Federal, municípios, a idade mínima, eles é que vão decidir dentro de cada Constituição suas e das suas leis orgânicas. E os requisitos de tempo de contribuição e também outros requisitos serão disciplinados por uma lei complementar. E esta lei complementar é uma lei complementar de cada um desses entes. Cada município tem que fazer a sua, cada estado tem que fazer a sua, o Distrito Federal tem que fazer a sua, e a União também vai fazer a sua também para regular esses requisitos a mais juntamente com o tempo de contribuição. Tudo bem, galera? Estamos indo com bastante calma aqui para a gente compreender muito bem as aposentadorias constantes de regime próprio de previdência social trazidas pela emenda que vai começar a despencar em provas de concurso público. Legal? Maravilha? Então as 3 aposentadorias aí. Quanta coisa legal a gente já viu, hein? CAPT, na íntegra, parágrafo 1º e as 3 modalidades de aposentadorias. Legal? Vamos dar mais uma caminhadinha? Vamos dar mais uma caminhadinha? Olha lá, galera. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria, então o valor da aposentadoria, né, aquilo que recebe como aposentadoria é chamado de provento. Né? Nós temos lá a remuneração, vencimento, subsídio na atividade e na inatividade a aposentadoria tem o termo de provento. Ok? Então guarda aí que é um conceito a mais aí. Quando falou provento, está falando daquilo que o servidor recebe na sua inatividade, na aposentadoria. Não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo, lógico, não pode ser inferior ao salário mínimo, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201. Galera, o parágrafo 2º do artigo 201 é uma parte em que a gente estuda dentro da Seguridade Social, lá na Previdência do regime geral, ok? Então a gente estuda lá a Seguridade, e dentro da Seguridade a gente estuda regras gerais de Seguridade a partir do artigo 194. Depois ele começa a falar, a Constituição Federal, de saúde, previdência e assistência. E dentro da previdência é que consta o artigo 201. Tudo bem? Isso aqui, inclusive, em outro momento a gente vai dar uma estudada legal nessa parte de seguridade. Ou, então não pode ser inferior ao salário mínimo, ou superiores ao limite máximo. Galera, e essa informação é mais do que importante. Do regime geral de previdência social. Então, vamos lá.
E vejo aqui o ou, né? O ou sim, porque ele está dando a ideia de... Ele está dando a ideia que não pode ali dar um mínimo e um máximo. Um mínimo e um máximo. Só que também, galera, veja que ele fala observado disposto nos parágrafos 14 a 16. Daqui, do 40. Nós chegaremos lá, calma. A gente precisa realmente estudar na íntegra para ficar mais claro, para a gente compreender muito bem. A gente já vai chegar lá nos parágrafos 14 a 16. Porque é do artigo 40, a gente vai dar continuidade. Veja, por exemplo, aqui em cima, ó, parágrafo 6º. Daí ainda a gente vai ter que caminhar até chegarmos lá e a gente vai compreender o contexto todo. Só para a gente manter uma sequência. Ok? Então, qual a informação principal que a gente tem que guardar aqui desse parágrafo, neste momento, galera? Os proventos da aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo ou superiores ao limite máximo. Mas limite máximo de quem? Do regime geral. Cuidado! É limite máximo estipulado no regime geral, que hoje, atualmente, está acima de R$6.000. Um pouco acima, 6.101. Hoje, atualmente. Tudo bem? Essa é a regra, então. Então, isso foi trazido, galera, pela emenda constitucional e existem algumas implicações que, assim, pessoal, para não ficar confuso, eu não quero ficar introduzindo muitos parágrafos futuros dentro do entendimento aqui. Vamos caminhando assim, com calma. Vamos somando informações, legal? Até porque realmente é muito novo isso aqui para todos. Então eu não quero trazer muitas informações aqui para não acabar destoando um pouquinho da literalidade. Mas não se preocupem que com o caminhar dos parágrafos a gente vai assentando o entendimento. Ok? Num primeiro momento, então, qual é a regra atual trazida pela emenda? Que é a reforma da Previdência. O que é pago nas aposentadorias que nós acabamos de ver nas três não pode ser inferior ao mínimo, salário mínimo, e não pode também ser superior ao teto. Mas que teto, galera? Que é o limite máximo aqui do regime geral. Vocês estão percebendo o quanto é importante quando eu falei para vocês, pessoal, tem que tomar cuidado. Quando fala de regime próprio, é próprio. Quando fala regime geral, é regime geral. Quando fala regime complementar, é regime complementar. E tem momentos que eles se unem. Então, cuidado. Ele está usando um limite para o regime próprio, que é aplicado ao regime geral de previdência social. Na verdade, isso aqui é uma tendência, galera, das próximas reformas, os dois regimes se unificarem. Tudo bem? É uma tendência para as próximas reformas. Já é uma demonstração já nas reformas que nós viemos tendo aí ao longo dos anos. Ok? Então, beleza. Guarda essa informação aqui, mínimo, e o teto do regime geral de previdência social. Não poderão receber menos que isso e mais do que isso aqui, trazido no parágrafo 2º. Legal? Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos da aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federado. Então agora aqui, galera, ele está falando das regras de cálculo. As regras de cálculo de proventos da aposentadoria. Para calcular o provento da aposentadoria. Lembra que eu falei para vocês que essa ideia vai perdurar ao longo dos parágrafos. Então serão disciplinadas em lei do respectivo ente federado. De novo, respectivo ente. E veja que aqui é uma lei, galera, não é complementar. Lembra-se que a gente já tratou sobre isso. Se a Constituição Federal só fala lei, está falando lei ordinária. Se ela quer lei complementar, ela traz, conforme nós vimos aqui na terceira aposentadoria por idade. Então tem que tomar sempre muito cuidado com isso também. O examinador gosta de ficar se preocupar com isso, lei complementar, lei ordinária. Beleza? Então as regras para o cálculo de proventos da aposentadoria serão disciplinadas em lei, não precisa ser complementar, do respectivo ente federado. União, Estados, DF, municípios. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos dar uma pausa aqui no parágrafo 3º, a gente já retoma para irmos ao parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal. Estamos indo muito bem, galera, porque a gente está vendo aqui os detalhes, as minúcias, depois é questão de prova e estamos prontos para gabaritar esse assunto aqui nas provas de concurso público. Valeu? Já voltamos, galera. Até mais. Tchau, tchau.